você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Nós estamos no Setembro Amarelo, em que se discute um tabu, o suicídio. A gente já conversou aqui no GV News Entrevista com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E agora a gente conversa com a psicóloga Daniela Reis e Silva. Ela é coordenadora do 3º Seminário de Prevenção do Suicídio no Espírito Santo, que começa nesta sexta-feira. Doutora, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. A gente está, nesse mês, levantando essa cortina sobre esse tabu. Não se fala de suicídio, as pessoas se calam. Mas eu sou jornalista antigo, bastante, e a gente não noticia suicídio, a gente não fala de suicídio. E nesse mês, especificamente, é a segunda vez que eu falo de suicídio nesse espaço. Por que não se deve falar de suicídio na imprensa? Ou por que a gente não deve falar do jeito que a gente fala de suicídio na imprensa? A segunda afirmativa é mais correta, porque nós não devemos falar da forma como é noticiado. Porque o suicídio não é manchete, não é notícia sangrenta que precise ir estampado nas cores vermelho e preto de desespero das famílias. De fato, a imprensa pode fazer um papel importante na prevenção, explicando o que é um comportamento suicida, falando sobre os sinais, os locais onde pedir ajuda, e isso pode fazer uma verdadeira diferença. Entre nós, profissionais que trabalhamos com o suicídio, nós preferimos, durante muitos anos, não noticiar até que tivesse uma posição clara de como fazer isso, de uma forma a prestar um serviço para a população e não um desserviço, não trazer mais problemas, porque é comprovado que, dependendo da forma como a notícia é dada, aumenta os casos de suicídio logo imediatamente após essa notícia. Mas aí, como a gente deve tratar isso? Quais são os sintomas? Como que a gente percebe, que as pessoas estão indo nessa direção, na direção de tirar a própria vida? Como já deve ter sido dito, o suicídio é um problema de saúde pública e ele está extremamente atrelado a situações psiquiátricas. 90% dos casos conhecidos de tentativas de suicídio e de suicídio tem algum tipo de transtorno psiquiátrico associado. Então, vários desses sintomas, o que são chamados os sintomas, são muito semelhantes a transtornos psiquiátricos de maneira geral, em especial a depressão. Por isso que se fala que o suicídio está associado à depressão, mas outros transtornos também podem levar a um suicídio. E alguns sinais podem ser mudança de comportamento brusca, alteração de sono, alteração de apetite, uma desesperança de acreditar que aquele problema não vai ser modificado, um problema não é bem de autoestima, mas assim de falta de fé ou falta de crença em si mesmo, de acreditar que pode vencer aquilo, rupturas e uma série de outras coisas. As pessoas que passam por processo de luto também com frequência apresentam algum tipo de ideação suicida, eventualmente entrando numa escala de maior risco, dependendo da estrutura emocional que essa pessoa tinha antes. Então são vários os sintomas e é importante que se fale disso abertamente para que as pessoas possam identificar e saber quando pedir ajuda, porque é também uma outra característica das pessoas em crise suicida, que elas acham que ninguém vai poder ajudar. Então, muitas vezes, quem percebe esse comportamento são os familiares, em especial em jovens e adolescentes, que infelizmente o índice tem aumentado assustadoramente em todo o mundo, não só no Brasil. Inclusive, esse seminário que nós trazemos a partir de amanhã e no sábado, o tema dele é suicídio entre crianças, adolescentes e jovens. Nós temos registros de crianças de 5 anos tentando suicídio, e isso é muito grave, porque pelo tabu sempre foi dito que essas pessoas só estão querendo chamar a atenção, mas na nossa forma de ver, profissional, séria e humana, essas pessoas estão expressando algum tipo de sofrimento psíquico. Quer dizer, e a gente tem sempre receio de pedir fórmula de, olha, a pessoa assim, a pessoa assado pode ser um suicida. Isso é sempre um complicador, porque cada pessoa é uma pessoa e tem gente que é quieto e nunca vai suicidar, vive muito feliz, calado, sem... Não quer nem conversar com ele, mas eu estou
completamente feliz. E tem gente que fala pelos cotovelos e é completamente infeliz. Quer dizer, então a gente evita isso. Mas tem alguns sinais que a gente pode, olha, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso? Sim, existem alguns sinais. Você tem toda a razão. Nem todo mundo que tem uma ideação suicida, ela vai fazer alguma tentativa de suicídio ao longo da vida. E às vezes as pessoas que nunca tiveram alguma ideação suicida podem tentar e efetivar o suicídio em algum momento drástico na vida. Mas alguns sinais são os sinais de desesperança que eu mencionei. As pessoas eventualmente fazem despedidas veladas ou fazem perguntas como se eu não existisse, como é que seria a sua vida? Eu não aguento mais ser um peso para você. Alguns sinais de que ela estaria preparando ou pensando seriamente em relação ao suicídio. E o que é muito difícil é que essas pessoas trazem uma ambivalência e ao mesmo tempo que estão falando da possibilidade de tirar a própria vida, estão fazendo planos para o futuro, estão falando do jogo do Flamengo, por exemplo, de assistir o jogo do Flamengo ou do campeonato, ou de passear com o filho, planejando férias. Não é incomum. Então, esse sinal da ambivalência pode confundir, né? E, na dúvida, consulte profissionais especializados, procure a rede de saúde pública, porque hoje nós estamos tentando fazer essa rede se fortalecer para atender essa demanda reprimida, para que esse comportamento seja avaliado, porque de fato tem uma preocupação de criar alerta exagerado, né? Não é todo mundo vai se matar a partir de hoje, mas existe um risco e esse risco precisa ser avaliado para ser cuidado da melhor forma, porque a boa notícia é que tem tratamento. As pessoas conseguem ficar livres dessa ideação suicida, conseguem ter o transtorno psiquiátrico completamente estabilizados, dependendo de toda essa rede de cuidado que se forma em torno dela. Quer dizer, o sistema de saúde hoje já está preparado para essa conversa, para receber essa conversa? Infelizmente ainda não. Nós estamos engatinhando. Talvez o município de Vitória, o município de Serra, sejam hoje os municípios um pouco mais avançados nessa rede constituída para prevenção. Porque nós temos que fazer isso no nível municipal, estadual e nacional. E é uma discussão que está sendo criada ou já fomentada há bastante tempo no nível nacional e é bem recente essa integração entre diversas instituições. Uma notícia também, desde 2014 nós criamos o Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio aqui no Espírito Santo. É uma parceria de diversas instituições preocupadas com este tema, incluindo a Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo, o próprio Centro de Valorização da Vida, secretarias municipais, estaduais de saúde, vigilância epidemiológica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, o Núcleo de Saúde e Espiritualidade da UFES, o Centro de Estudo e Pesquisa em Epidemiologia em Psiquiatria, Centro de Estudo em Psiquiatria do Espírito Santo. Então, são várias instituições discutindo qual a melhor maneira de formar essa rede de cuidado, porque nós temos que pensar que é uma saúde pública e também privada. Mesmo no setor privado, eu tenho acompanhado vários profissionais, até gabaritados, que tratam isso ainda com muito tabu, com muitos dos mitos sociais em relação a suicídio, está só querendo chamar atenção, quem quer se matar não avisa, e coisas desse tipo que só atrapalham a busca, né? Uma vez suicida, sempre suicida, não tem jeito. Essas pessoas, quando cometem uma tentativa grave que precisam ser hospitalizadas, elas recebem um atendimento sofrível nos hospitais, nos pronto-socorros. É uma coisa desesperadora a forma como eles são tratados com tanto preconceito. E isso só atrapalha o cuidado. Eles saem de um hospital sem nenhuma avaliação psiquiátrica, sem nenhum encaminhamento, e isso precisa começar a acontecer, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Quer dizer, porque a Organização Mundial de Saúde trata isso como um problema grave de saúde no mundo. Sim, sim, sim. Inclusive, saiu uma matéria essa semana em que o suicídio entre jovens está matando mais do que o HIV. Então, é alguma coisa assustadora, né? Ainda o público adulto, jovem, adulto homem, ainda
é o público que comete mais suicídio. Mas a gente tem visto isso aumentar nos idosos e nos jovens. Ou seja, parece que esse problema está chegando mais próximo. E isso também se deve à facilidade de acesso aos meios, que é um outro problema que é pouquíssimo discutido. Nós discutimos, coloca a grade na ponte, a rede na ponte, não coloca. O que fazer? A venda de remédio controlado indiscriminadamente, as pessoas conseguem várias receitas, agrotóxicos e uma série de outras formas que podem também facilitar, porque o acesso ao meio também é um fator de risco importante, além da impulsividade que faz a pessoa tomar as decisões naquele momento de uma forma bem brusca, né? Uma série de outras coisas, como você pode ver, tornando esse comportamento extremamente complexo, sem que a gente possa atribuir uma causa única para o suicídio. Então há uma necessidade de realmente uma rede de proteção, na medida em que as pessoas têm mais facilidade de acesso aos meios de cometer o suicídio, tem menos, a rede de auxílio é muito precária e a família está cada vez mais desestruturada. Quer dizer, nós temos, os problemas estão todos aí. Então é preciso que a sociedade fique alerta para esses problemas, como ficou para a AIDS em determinado momento, Exatamente. como para a dengue em outro momento. Exatamente. Quer dizer, é preciso discutir esse problema de saúde. É um problema de saúde, não adianta mais não falar disso. Não adianta não falar e também não adianta culpar a família, porque é muito comum dizer da desestruturação da família, e eu faço um desafio: de perto, quem é que é normal? Qual família é normal? Todas as famílias vivem problemas, todas as famílias vivem os seus desafios no dia a dia para se constituir, e hoje nós falamos de novas formas de família. Uma família que é papai, mamãe, filhinho e filhinha é anormal. Nós vemos famílias que têm avós tomando conta de netos, né? Mãe solteira, pai solteiro, casais homoafetivos. E qual é o problema, né? A diversidade, por um lado, deveria ajudar, em alguns momentos ela atrapalha. E é muito importante que se fale, inclusive das famílias que tiveram entes queridos, amados, que morreram por suicídio, que a culpa não é delas, né? É todo esse sistema que não ajuda em nada. As famílias ainda são acusadas de não cuidar dos seus entes nesses momentos, e elas são vistas como verdadeiros assassinos. E esse é todo um pensamento que a sociedade precisa mudar. Sim, a senhora é especialista em luto, quer dizer, as famílias se lutam e se suicidam por conta do luto e criam um ciclo? Eventualmente, sim. Eventualmente, é comum, inclusive, nós vermos suicídios repetidos dentro de uma família, não necessariamente por fatores genéticos. Nós teremos até uma palestra a respeito disso amanhã, com o professor Dr. Humberto Correia. Não existe uma comprovação de que o suicídio seja genético. Ele é multideterminado e alguns transtornos psiquiátricos sim têm componentes genéticos, mas é muito pela solução do problema. E o luto por si só, independente se é um luto por suicídio ou luto por qualquer outro tipo de perda, ele se torna também um fator de risco para o suicídio, porque a pessoa fica desesperada, tem todo o seu mundo desorganizado imediatamente após a perda, e isso pode durar 2, 3, 4, 5 anos para essa nova organização, e isso pode trazer essa sensação de desesperança, de eu não sei viver sem a pessoa que morreu, né? E é importante que os enlutados também saibam que existe formas de se organizar, inclusive de se unir, porque ainda existe muito preconceito também em relação ao luto. Eu sou coordenadora de um grupo chamado Apoio a Perdas Irreparáveis, que é um grupo de luto voluntário, que eu coordeno em Vitória já há mais de 10 anos, em que nós nos unimos exatamente para conversar, trocar e compartilhar experiências sobre isso. A senhora acha que deveria ter mais divulgação de estatísticas de suicídio? Sim, sem dúvida. A estatística ela é fundamental, porque a partir da estatística nós conseguimos fazer políticas públicas. Inclusive existe uma campanha que já acontece aqui no Espírito Santo, na verdade é uma campanha nacional de notificação de violência, e o suicídio é considerado uma forma de violência, exatamente para que a gente possa ter esses dados mais verdadeiros com a nossa realidade, porque tanto a morte por suicídio quanto as tentativas de suicídio, elas não são registradas da forma como elas deveriam. E com isso, nós não temos números para
promover essa política de saúde pública, né? Existe uma subnotificação em todo o Brasil que pode, inclusive, esconder a nossa realidade. Ela provavelmente é muito mais grave do que o que a gente imagina. Mas em outros países do mundo eles são registrados. No Japão, o recordista mundial, eles não têm problema de discutir isso, de falar, olha, foi suicídio, foi um jovem de 12 anos de cada... Eles comentam isso naturalmente como uma forma de revelar como está a sociedade. Exatamente, é uma mudança na cultura que eu entendo que está acontecendo no Brasil hoje. A visibilidade que o Setembro Amarelo ganhou nessa edição em 2015, porque ele já é anterior a isso, é um grande indício, né? Nós temos vários movimentos iluminados, como a Marileia do CVV comentou na entrevista dela. Então, assim, isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de paradigma da nossa sociedade, fundamental para a gente cuidar desse problema. Vocês vão lançar 2 livros sobre isso nesse seminário, né? Sim, nós vamos lançar. O professor Dr. Neuri Botega, ele está vindo de Campinas, ele é pesquisador da Unicamp e trabalha com a situação de suicídio já há vários anos. Ele lança o Crise Suicida, Avaliação e Manejo pela editora Artmed, vai estar disponível durante o seminário para venda, mas as pessoas interessadas, é um livro maravilhoso e que tem tudo de mais atual em relação ao que se pode fazer em termos de prevenção e pós-venção do suicídio. E este outro livro é um livro sobre luto chamado Resgate da Empatia, da professora doutora Gabriela Caselato, que não estará aqui, mas que será por mim representada, né, porque eu tenho um capítulo sobre luto por suicídio, e é um livro que fala bastante sobre a dificuldade da nossa sociedade de reconhecer os processos de luto, porque nós pensamos que só fica em luto quem morreu, quem perdeu alguém por morte. E não é assim. Tem vários outros lutos que a nossa sociedade vive, que as pessoas vivem, por exemplo, por perda de animal de estimação, por adoecimento, por perdas na gestação, que não são reconhecidos, né? E essa falta de reconhecimento também pode se tornar um fator de risco. Doutora Daniela, nós estamos iluminando o setembro para que as pessoas comecem a discutir isso, mas é preciso também que os governos e as entidades tragam isso, a sua parte todo mês, né? Não é só setembro, né? Não só setembro, a ideia nossa, inclusive do nosso grupo, é que essa campanha, junto à imprensa local, junto aos governos estaduais, municipais, que nós possamos manter essa discussão aberta ao longo do ano. Setembro foi eleito porque tem o Dia Mundial da Prevenção, no dia 10 de setembro, e é uma determinação da Organização Mundial da Saúde, mas essa prevenção é preciso ser feita por todos nós, todos os dias, 365 dias por ano, né? Estarmos atentos, falar sobre isso, poder discutir e encontrar saídas possíveis para que vidas sejam salvas. Doutora Daniela, queria agradecer a sua participação aqui no GVNews Entrevistas e a sucesso no seminário, nesse trabalho aí que a imprensa, como eu, possamos abrir espaço para que as pessoas possam continuar vivas, né? Que é isso que todo mundo quer, né? Com todos os problemas que todos temos, mas continuarmos vivendo para interagir e poder solucionar esses problemas. Eu é que agradeço em nome de toda a organização do terceiro seminário e do grupo de trabalho de prevenção do suicídio aqui no Espírito Santo, porque nós sabemos a importância da veiculação dessas informações adequadas, de uma forma adequada, e eu espero que vocês possam contar conosco e a população de maneira geral saber que vocês podem pedir ajuda. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no GVNews Entrevista. Obrigado por assistir GVNews Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GVNews, porque informação é coisa séria.